Bom, vamos falar agora do Flamengo, isso mesmo, vamos buscar o nosso querido Marcos Coelho, porque mais uma vez as coisas estão quentíssimas lá no Flamengo, depois da derrota para o Fortaleza por 2-1, Fortaleza que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Aliás, Fortaleza se mantém, apesar da vitória, na lanterna do campeonato e foi a sua primeira vitória. Vamos saber como está a temperatura no ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, com Marcos Coelho. Meu querido Marcos, chega mais. Alô, Rogério Maria Braga, amigos ligados aqui no Papo de Bola. Um forte abraço para todos os amigos ligados no nosso programa, chegando direto do Rio de Janeiro com informações do Flamengo. E não está fácil a vida de Paulo Souza no comando técnico rubro-negro. O treinador corre sérios riscos de demissão ainda nesta semana. Ontem, diante de mais de 63 mil pessoas, uma derrota para o Fortaleza, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, bastidores agitados. O Flamengo tem um jogo difícil na quarta-feira, diante do Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. Mas, de imediato, vamos ouvir a opinião, a palavra do técnico Paulo Souza e o que ele tem a dizer da atuação de ontem, a derrota por 2-1 para a equipe do Fortaleza. Avalio um primeiro tempo desastroso, tecnicamente muito erróneo, a nível individual, com muitas dificuldades. Perdemos vários passes que nos foram sempre condicionando o jogo e dando oportunidades ao nosso adversário. Não tínhamos capacidade de ligar o nosso jogo e quis o jogo e o nosso bom momento de podermos aparecer mesmo bem no final da primeira parte e podermos igualar. Corrigimos na segunda parte, fomos bem superiores, tivemos uma boa construção de início que não tivemos na primeira parte, tivemos a oportunidade de podermos sair em superioridade, já controlando o jogo. E depois, durante a segunda parte, sobretudo, faltou-nos muito o último terço, tomar decisões mais individuais, seja no drible, seja no cruzamento, seja em ter capacidade de ter bola na frente, de costas para a baliza, para podermos triangular, para podermos encontrar soluções mesmo com remates fora da área e podermos triangular entre vários jogadores no corredor central que foram aparecendo. Mas não conseguimos, mesmo quando fomos por fora e tivemos capacidade de cruzar, de estarmos sempre na frente do nosso adversário direto. Faltou-nos muito isso nesse último terço, com exceção de um cruzamento mais no segundo posto para o Vitinho, onde teve a oportunidade de poder fazer o 2-1, mais uma vez, e tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas. Nos contra-ataques tiveram muito fortes, seja na velocidade, na potência, em todas as decisões individuais que eles tiveram, num contra um, com jogadores a vir de linhas mais atrasadas e foram-nos criando essa dificuldade. Penso que uma segunda parte melhor, mas sobretudo, tecnicamente, foi um jogo muito, mas mesmo muito abaixo daquilo que é a nossa capacidade. Aí o Paulo Souza, técnico do Flamengo, ele que completa 5 meses no cargo, diga-se de passagem, venceu alguns jogos, mas até agora não convenceu. Tem 2 vice-campeonatos na bagagem, Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro, Campeonato Carioca para o Fluminense, e vem acumulando atuações ruins. Até teve uma sequência interessante de 4 jogos seguidos no Maracanã, mas desses 4 jogos, em 2 o Flamengo saiu de campo muito vaiado pela torcida que se fez presente no estádio do Maracanã. Quarta-feira, então, 8h30 da noite, Flamengo e Bragantino, valendo 3 pontos e também a permanência de Paulo Souza no comando técnico do Flamengo. Rogério. Pois é, mais pressão sobre o técnico Paulo Souza. Aliás, meu querido Marcos Coelho, a atuação ontem do Arão e do jogador
Pablo foi desastrosa. Aliás, o primeiro gol do Fortaleza foi numa falha horrorosa do Arão, tocou errado e proporcionou o contra-ataque ao time do Fortaleza. Um jogo muito ruim, o Pablo inseguro, tanto que os dois fizeram uma partida tão abaixo do razoável que não voltaram para o segundo tempo. Tá ficando realmente com essa pressão toda difícil a permanência do Paulo Souza, mas vamos acompanhar futebol. A coisa estava até acalmando depois de 4 vitórias, apesar de protestos em alguns jogos, como você disse, Marcos, mas uma derrota acende todo o pavio curto que existe lá no Flamengo. Papo de Bola sempre em nome do Mastercard. Eu vou buscar o Marcos Coelho com as últimas do Flamengo. Marcos, vamos lá, meu querido, chega mais. Rogério, mais informações do Flamengo agora para o jogo da quarta-feira com a equipe do Bragantino no estádio Nabi Abichedi. No jogo de ontem, 2 desfalques, Pablo e Davi Luiz, entraram em campo com 2 cartões amarelos acumulados na competição. O Pablo foi titular, o Davi Luiz entrou no decorrer da partida. Diga-se de passagem, depois de Pablo apresentar um desconforto muscular na coxa, o Pablo já tinha recebido o 3º cartão amarelo, consequentemente vai cumprir suspensão automática no jogo da quarta-feira, e o Davi Luiz, que também estava com 2 cartões amarelos, recebeu o 3º. Aí o Rodrigo Caio, ele tem 2 opções para a formação da dupla de zaga. Ele atua ao lado do Gustavo Henrique ou do Léo Pereira. Eu diria que nesse momento, dos 5 jogadores da zaga que estão à disposição, são os 2 que gozam de menos prestígio, tanto com a comissão técnica quanto com a torcida do Flamengo. Essa definição fica para amanhã. E um detalhe importante sobre a logística do Flamengo. O elenco treinou hoje pela parte da manhã aqui no Rio de Janeiro, no CT Ninho do Urubu, treina amanhã também e viaja para Bragança Paulista, local do jogo. Disputa essa partida com o Bragantino e fica em Atibaia, um município ali quase vizinho de Bragança Paulista, e fica aí nessa cidade, em Atibaia, até sexta-feira e depois vai direto para Porto Alegre, onde sábado tem um jogo diante do Internacional no estádio Beira-Rio, ou seja, um momento crucial, decisivo para o Flamengo, para a permanência do técnico Paulo Souza, e a cidade de Atibaia vai servir como um refúgio. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, esse jogo com o Bragantino marca a volta do Gabigol. Ele que foi ausência no jogo de ontem, a derrota por 2-1 para o Fortaleza, pois também estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pedro deve voltar para o banco de reservas. Arrascaeta segue fora, ainda está com a seleção uruguaia. Informação, inclusive, que chega da Federação Uruguaia e da Comissão Técnica da Celeste Olímpica é que o Arrascaeta não está participando dos jogos porque ele está se recuperando de um problema muscular sentido no Flamengo. Então, por esse motivo, o jogador mais importante da criatividade rubro-negra não está sendo utilizado pela sua seleção, por mais que seja uma ausência nos jogos do Flamengo nesse período de data FIFA. Amanhã, encontro marcado aqui no Papo de Bola, com as últimas informações, as mais decisivas, antes desse jogo, Flamengo e Bragantino, duelo importantíssimo. Aquele abraço, Rogério, uma ótima semana para você e aos amigos ligados aqui no Papo de Bola. Obrigado, Marcos Coelho, com essas informações importantes sobre o Flamengo. Aliás, é um jogo de recuperação tanto para o Flamengo como para o Bragantino, que perdeu para o time do Internacional em casa. E olha a situação do Bragantino com essas últimas derrotas. O Bragantino se encontra na 14ª posição do campeonato com 10 pontos. O Flamengo em 11º com 12 pontos. Então é um jogo de uma certa forma de vida ou morte, tanto para o Flamengo como para o Bragantino e o técnico Paulo Souza. Esse é o programa Papo de Bola